Bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 11 de agosto, que é o dia 223, em Neemias. Vamos começar o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 14. Estas são as memórias de Neemias, filho de Ecalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que dissestes a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que sejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve a oração de teus servos que se agradam de te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficarei ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores das províncias a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seu território até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. E o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província oeste do rio Eufrates e lhes entreguei a carta ao rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sembalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada,
ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem a Israel, o bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cédron e inspecionei os muros ali, antes de voltarem a entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido e nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizariam o trabalho. Mas, então, eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre do Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estavam Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Hassenã. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte no muro. Ao seu lado estava Messulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E mais adiante Zadok, filho de Baná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusaram a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Malatias de Gibeon, Jadom de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Haraías, ourives da profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Atos, filho de Hassabinéias. Em seguida vinham Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Alões, e as filhas deles consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Agora em 1 Coríntios,
capítulo 7, versículos de 1 a 24. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas, se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Neste caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não for circuncidado antes de crer, não o deve ser agora, pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Agora em Salmos, capítulo 31, versículo de 19 a 24. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedestes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os esconde em tua esperança, a salva de todos que contra eles conspiram. Tu os protege num abrigo longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amém. Amem o Senhor todos vocês que lhes são fiéis, pois o Senhor protege em quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Agora em Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso,
e atos perversos, tudo isso é pecado. Até amanhã, no dia 12 de agosto.